do Departamento de Música da UFPE. E na quinta, Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio, feito em parceria com as crianças do CEPOMA. Rádio Paulo Freire, a rádio pública da UFPE. Começa agora o programa selecionado na chamada pública da Rádio Paulo Freire. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus produtores. Olá, ouvintes da Rádio Paulo Freire. Estamos começando mais um programa Entre Arte, Política e Periferias. Conteúdo independente, pautas contra-hegemônicas, fazendo ecoar vozes que precisam ser escutadas. No programa de hoje, temos o prazer de receber a ativista LGBT Chopeli Santos, atual presidente da Amotrans, Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco. Na nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais da história dessa travesti e da instituição que preside, além de nos aproximar dos assuntos que circundam as identidades trans. Seja bem-vindo ao nosso programa, Chopeli. Muito obrigado pela sua presença. Pode entrar. Obrigado a você, Chico, pelo convite. É sempre importante, falar um pouco de políticas voltadas para travestis e transexuais do nosso estado, no Brasil. E aí contribuir, para a sociedade, para uma sociedade melhor, para uma sociedade em que a gente não tenha mais conflitos, por sermos travestis e transexuais. Primeiro de tudo, eu queria te convidar a falar um pouco mais sobre a tua história, para que a gente possa te conhecer melhor e que a partir de você a gente possa conhecer também um pouco da realidade das pessoas trans no nosso país. Então me conta um pouco sobre tu. Eu nasci numa época em que as travestis e as transexuais, elas tinham dois ícones brasileiros, que era, ou você era a Roberta Close ou você era a Rogéria, e que totalmente desprovidas de direitos civis, Então nós éramos uma população que vivia à noite, no estado em que o promotor de justiça dizia que nós éramos seres de identidade desconhecidas e hábitos noturnos. Éramos caçadas por o delegado João Acioli. E quando uma travesti saía à noite, ela era apedrejada com verduras, Então as pessoas eram muito violentas quando vinham a travesti, porque na cabeça das pessoas as travestis eram para viver à noite, na magia da noite. E aí o Brasil já tinha um movimento organizado de travestis, O movimento organizado de travestis no Brasil tem 26 anos, surgiu em 92 no Rio de Janeiro. Lá numa época também difícil, que era o governo de Brizola, mas que deu profundo apoio ao movimento de travestis. Aqui em Pernambuco não se discutia muito, era vida mesmo, Então, assim, com 20 anos eu fujo para o Rio, para fazer prostituição no Rio, e aí encontro Luana Muniz, que me manda de volta, por dizer que eu não tenho um perfil para fazer prostituição, porque ela me achava muito romântica. E aí eu vinha de um conflito, de amores impossíveis, e aí você fica transtornada. E o movimento de gay do estado de Pernambuco já era organizado, tinha referência, que era o grupo gay Leões do Norte, e aí eles tinham um centro de referência, que era um projeto do governo federal, e aí que tinha uma psicóloga, E essa psicóloga comecei a frequentar, ia trabalhar com essa psicóloga. E aí ela tem a brilhante ideia de eu entrar na Amotrans, que estava surgindo ali está em 2008. E aí eu fui lá e concentrei minhas energias para aquilo. Mas tem uma história mais antiga, Porque eu estudei no Contato, era um colégio muito conservador na época, mas eu frequentava o Palácio do Campo das Princesas, porque Dona Magdalena Reis, que era a primeira dama, fazia isso aí em 97, 98, fazia um chá de debutantes lá. E como eu era a pessoa diferente da escola, Então era sempre quando você vê algum LGBT na escola, é sempre para você maquiar, produzir, as pessoas sempre acham que a gente tem bom gosto para isso. Então eu tinha uma amiga muito querida lá que foi convidada para esse chá de debutantes e que eu ajudei ela a se vestir, a se maquiar, e ela gostou tanto que me levou. As pessoas achavam que esse chá de debutante era uma coisa muito fútil, chá de debutantes, Mas Dona Magdalena Reis, que era a primeira dama do estado na época, ela tinha uma visão muito grande. Então ela dava
uma aula de feminismo, de empoderamento da mulher, da independência dessas jovens, que elas não ficassem dependentes de uma sociedade ainda machista, que elas criassem um futuro para além do casamento e não focassem no casamento em só ter filhos. E eu escutava tudo aquilo que ela, eu ficava mais afastada, escutando tudo aquilo que ela estava falando, da independência, do empoderamento, de você lutar pelo que você acredita, de você lutar pelos seus ideais, de incentivo para que você construísse uma independência através da luta, não é? Do empoderamento da mulher, e eu absorvi muito isso. Então ali, já tinha ali uma sementinha de se criar um movimento que lutasse pelas pessoas, né? Eu vim de uma família privilegiada, que me deu condições de estudar, que me deu condições de crescer socialmente, na medida do possível, digamos, e que eu poderia não focar em ajudar as outras meninas, mas eu achava que, eu acho que quando a gente nasce com algum privilégio, a gente tem a obrigação de ajudar o próximo a conseguir também esse privilégio. A Motrans é um pouco isso também, né? Você é a presidenta dessa instituição, né? Que é uma referência para as pautas das travestis e transexuais do Estado, e que além de uma dimensão política, também é um espaço de acolhimento, de construção coletiva da população ter. Me conta um pouco mais da história da Motrans. Ela não começa aqui em Pernambuco, né? Ela é nacional, mas tem o seu início em Pernambuco, como você falou, né? Há 15 anos atrás. Me fala da Motrans, das suas atividades. O movimento de travestis no Pernambuco, Chico, ele é muito novo. Ele é uma criança, né? Ele tem 11 anos de idade, então ele é uma criança, ele está na pré-adolescência, né? Ele vai começar agora a vir a fase revolucionária dele, que é a adolescência. Ele está na pré-adolescência e ele surge, na verdade, existe a ANTRA, da qual eu sou vice-presidente, que é a Associação Nacional Travestis e Transsexuais, que a gente faz um resgate agora aqui na entrevista, que eu falei que surgiu lá em 92, junto com o movimento organizado. E a ANTRA, ela tinha um projeto chamado Tulipa, que era um projeto do governo federal, que era para era para agrupar pessoas trans nos estados do Nordeste, para que incentivasse essas pessoas a criar instituições que defendessem os direitos e a cidadania de travestis e transexuais. Então, dos 9 estados do Nordeste, Pernambuco foi o último a conseguir fundar uma instituição. Do projeto Tulipa, ele já tinha criado as instituições em todos os estados do Nordeste, só que não conseguia em Pernambuco. E aí, através de Aleika Barros, de Gleiciane Andrade, Francine Correia, Éder Deodato, que é um antropólogo, Cecília Patrício, né, Monique Rodrigues, que conseguiram se reunir com o apoio do GTP+, que era o Grupo de Trabalho e Prevenção Positiva. Elas conseguiram criar um estatuto e registrar uma instituição na qual eles deram carinhosamente o título de Amotrans, fugindo da regra do Nordeste, porque as associações do Nordeste é a Traca, a Atrapa, sempre é uma coisa de um nome mais forte. Aqui a gente tem uma coisa mais poética, né? A Amotrans, que é a articulação e movimento para travestis e transexuais de Pernambuco. Que tem quase amor no nome, né? Isso. E aí eu não estava nessa fundação, eu acho que eu entrei meses depois da fundação. E quando eu cheguei lá, eu achei muito lindo aquelas meninas. Nós éramos muitas meninas reunidas numa sala, mas assim, as meninas eram muito despreparadas politicamente, porque a gente nunca teve, a gente sempre ficou sob a sombra do movimento gay e do movimento de lésbicas, que por sinal, na primeira conferência do Estado de Pernambuco, dizia que nós não participaríamos da conferência porque nós éramos pessoas marginalizadas, vivíamos à margem da sociedade. Então, por nós vivermos da prostituição, a gente não conseguia discutir políticas públicas. Então, por isso que eles falavam por a gente. Então, é um movimento novo, porque a gente não participava das paradas, participava das paradas, mas de forma como coadjuvante, e não como protagonista, né? E eu sempre tive isso na minha vida. Eu disse que na minha vida eu não nasci para ser coadjuvante, eu sempre quis o papel principal. Não é porque eu sou a protagonista da minha vida. Então eu organizei isso, então eu entrei lá na Motrans e fui dizer, não, a gente tem que buscar o recurso que tem dentro do Estado para trabalhar as travestis, que quem estava usando era o movimento de gays, o movimento de AIDS e o movimento de lésbica.
Não que eles usassem mal, né? Mas eles não eram travestis e transexuais, eles não eram esses protagonistas. Então nós queríamos protagonizar nossas histórias. E não foi fácil, porque o governo não falava de travestis e transexuais. A universidade tinha um grande problema sobre travestis e transexuais, porque a gente tinha uma menina que fazia aqui o curso de biologia na rural, e ela fazia xixi na porta do banheiro, porque as pessoas queriam que ela fosse para o banheiro masculino. As pessoas não respeitavam o nome social dela. Então tudo era muito ruim, tudo era muito arcaico para travesti e transexual. Os secretários não queriam discutir travesti e transexual. A única pauta que a gente tinha era o programa de AIDS, que tinha um recurso para trabalhar, que era na Fusan ali, na Praça Oswaldo Cruz, que quando a gente ia lá, os motoristas saíam tudinho dos lugares onde eles ficavam e xingavam a gente até a gente chegar na mesa do coordenador, que era François Figueroa na época. E aí as meninas queriam desistir e a gente não, a gente vai tentar. E os secretários não queriam receber, e a gente ia lá para a secretaria, ameaçava ficar pelada lá para poder eles pagarem os encontros. E aí a gente começou a fazer os encontros estaduais. E aí entra a história da gente ter dado pela primeira vez em 2009 53 travestis na Assembleia Legislativa, numa audiência pública, para discutir como viviam essas travestis, e foi um pandemônio dentro daquela Assembleia Legislativa, porque os policiais queriam bater na gente porque as meninas iam no banheiro feminino. Os deputados, na época o deputado Exaltino, a deputada Tereza e a deputada Jacilda foram muito importantes, que eles foram na porta do banheiro pedir para o policial se retirar, e o policial chamando a gente de que eles não podem entrar porque os rapazes não podem entrar, e eles, não, nós somos deputados, nós estamos dizendo que elas podem entrar. E aí foi uma revolução ali, foi a primeira vez que a Assembleia Legislativa recebeu. Mais tarde a gente também invadiu a OAB, né? A gente colocou 122 travestis dentro da OAB, e os advogados ameaçavam o presidente de que iam pedir o impeachment do presidente, não é? E a gente conseguiu colocar lá e fomos aí criando as coisas, que não foi fácil criar um caminho político, porque nós tínhamos travestis antigas, Chico, que realmente lutaram para que nós nos organizássemos, que eram aquelas que faziam suas lutas independentes, né? Aquelas que comandavam os guetos ali, a Rio Branco, a Casa da Cultura, né? Organizavam as meninas ali da prostituição ali e peitavam a sociedade que passava por lá, ora jogavam uma coisa, ora ameaçava de morte, mas não eram organizadas politicamente. E aí, a partir de 2008, a gente tem um marco em Pernambuco. A gente começa a se organizar politicamente e a gente começa a ocupar nossos espaços. Então, a gente ocupa o espaço que existia há anos no Fórum LGBT de Pernambuco, que era a coordenação. A gente ocupa o espaço na articulação AIDS, que era de suma importância. E a gente começa a participar das lutas para criar a coordenação LGBT, para criar os conselhos LGBT, para criar o centro de referência LGBT, né? Então, assim, a partir de 2008, a população LGBT e a comunidade LGBT, e a população heterossexual passa a ter um norte, um movimento organizado. E dali se migra para outras pessoas que construíram sua própria história, né? As revoluções, aí vem a diretoria LGBT da Universidade Federal, vem a questão do nome social, vem as meninas da academia que se destacam, Flor, Maria Clara Araújo, e outras pessoas que começaram, a Dália, e outras pessoas que começaram a criar suas próprias histórias a partir disso. Surge a nova associação de travestis e transexuais dentro do estado, surge a HTM, os homens trans começam a se organizar. Então, assim, tudo veio a partir da organização da Amotrans, e essas pessoas, Chica, aí eu deixo claro aqui, que essas pessoas criaram seus caminhos próprios, não é, independente da Amotrans, mas que tem uma base, uma raiz dessa instituição. Falando um pouco da realidade, né, dessas pessoas trans, tu já traz, né, isso na tua história, nesse teu relato contextual. A gente vive num país que tem um dado estarrecedor, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, né? As pessoas trans têm a expectativa de vida de 35 anos, perto da metade da expectativa de vida da população geral, tem um alto índice de suicídio, enfim, diversos dados que na verdade, né, são numéricos, mas que estão traduzindo uma série de
de restrições e de violências que são sentidas na pele por vocês cotidianamente. Como é que você avalia esses dados? Como é que você acha que esses dados falam de como a sociedade brasileira lida com o seu corpo? Como é que você se sente estando nesse país? O Brasil, pelos dados da ANTRA, até onde eu fui ver, nós estávamos em 179 travestis assassinadas. O Brasil foi um país que mais mata travesti, ainda, não é? E a gente luta para que não seja, não é? A gente tem essa coisa. Eu sempre digo assim, o tempo melhorou muito nas lutas. Se você prestar atenção, hoje, nunca se falou tanto em travestis e transexuais como se fala no Brasil. Qualquer programa de televisão que você ligar hoje, tem alguma coisa falando sobre travestis e transexuais. Se você for fazer uma busca ativa em todos os canais que tem, você vai encontrar alguma coisa que fale sobre travestis e transexuais. A internet, se você coloca travestis e transexuais, você não vê mais só coisas ligadas à prostituição. Você vê conteúdo político. Não é? Então, assim, antigamente não. Antigamente você só via... Primeiro que não tinha internet antigamente, né? Mas o que você buscava dessa população era só a rua. Então, assim, é um movimento, Chico, se você analisar, tem 26 anos. 26 anos é muito pouco tempo para a gente conseguir vencer toda a discriminação e preconceito que está enraizada no Brasil e em Pernambuco ainda mais, porque Pernambuco é uma terra coronelista, é uma terra machista, é uma terra... se você pegar um assassino de uma travesti, ele diz que está matando a travesti porque ela quer ser mulher. Ele está matando porque ela tem seio. Então, assim, o que fere ele é você sair do ser superior, que é o macho, e se transformar na fêmea. E isso ofende o machista. Por isso que ele quer matar, ele quer acabar com aquilo que fere ele. Então, assim, outra coisa, outra realidade. Antes, os assassinatos de travestis estavam ligados muito realmente à transfobia, porque as pessoas iam nos guetos das travestis e atiravam pedra e matavam e ameaçavam porque aquilo era o proibido, aquilo era o que ameaçava a vida deles social. Hoje a gente tem um avanço para além disso. As pessoas que estão sendo assassinadas não estão só sendo assassinadas pela transfobia, mas aí entra todo o contexto social dela, porque aí o tráfico de drogas é muito forte. As drogas hoje é muito forte. E as travestis estão concentradas no submundo ainda. Por quê? Porque a gente tem a questão da empregabilidade, que é o calo, que é a ferida, o câncer do movimento de travesti. Porque a gente não consegue dar condição de estudo nem empregabilidade para a travesti para que ela tenha a prostituição como uma opção. E a prostituição leva ela para onde? Leva ela para a noite. O submundo da noite hoje não é só as coisas maravilhosas de antigamente, que era a época que as travestis usavam gilete na boca para se proteger, e as brigas de ponto ou por cliente, porque os assassinatos vinham muito disso, da briga de ponto, de territórios, ou clientes mal resolvidos que não queriam que as esposas soubessem, que iam procurar as travestis à noite, né? Ou as gangues que existiam de mauricinhos que saíam das suas dona de conforto e iriam ali por esporte bater e assassinar as travestis. Hoje é mais que isso, hoje é o tráfico, a droga tá ali. Então a travesti, ela tá tão desesperada pela falta de condição de vida, porque a prostituição não tá dando mais dinheiro como dava antes, que ela entra nas drogas, ela entra no crack, e aí ela vai pra rua se prostituir, vai roubar o cliente, e aí o cliente que é roubado, ele volta para assassinar, e isso gera um circuito que vai acontecendo dia a dia, e a gente não consegue, porque a gente não consegue trabalhar porque, como eu disse, a gente tem uma ferida, um câncer dentro do movimento, que é essa questão da empregabilidade. Você fala de outras formas de matar também, né? Porque a falta de oportunidade de espaço e que empurra certos corpos para essa vulnerabilidade também é uma vertente da transfobia e também uma forma de matar, né? E aí uma pergunta que dialoga muito com o que você já vem falando é que diante dessa negativa em diversos espaços, seja na família, na escola, no mercado de trabalho, a prostituição às vezes ou muitas vezes vem como única alternativa. E aí eu não tenho nenhuma visão moralista, né, em relação à prostituição. Acho que quando ela está numa instância de escolha,
de autonomia do seu próprio corpo, enfim, não é uma questão, mas tê-la como a única opção possível revela muito das restrições dos espaços que as pessoas trans têm na sociedade. E aí eu queria que me falasse um pouco também da tua vivência, a partir da tua vivência, mas a partir também do que tu conhece, das tuas amigas, pessoas que fazem parte da Motrans, como é que se dá esse processo de exclusão na família, na escola, como é que se dá também essa inserção dentro da prostituição, e como é que são as formas de sobrevivência, né, diante desse modelo. Eu penso assim, que o mundo hoje, ele avança porque assim, as famílias hoje conseguem falar mais sobre ter filhas travestis e transexuais. O medo da família hoje de ter uma travesti transexual em casa é a violência que ela pode sofrer na rua. Então assim, as pessoas falam, as pessoas hoje compreendem mais o que era proibido antes. Antes, a pessoa, quando se assumia, na minha época, travesti transexual, ela tinha que ir embora de casa mesmo, porque o pai e a mãe não iam deixar. Mas hoje ainda acontece bastante, né? Talvez menos, mas... Hoje é uma cultura delas mais, Chico. Elas acham ainda que, por ser travesti transexual, elas têm que ir pra rua mesmo, porque existe ainda a pressão realmente dentro de casa, mas não é como antigamente, que não se discutiu o assunto. Hoje os pais discutem um assunto, entendeu? Então assim, eu acho que hoje o que leva mais as meninas para a rua é a questão do desemprego, não é? Porque eu acho que quando ela assume pro pai e pra mãe que ela é uma transvesti, uma transexual, existe o choque, existe a fase da depressão, mas hoje a gente tem mecanismos que ajudam isso. Então hoje nós temos vários mecanismos LGBTs que ajudam isso e que trabalham com essas famílias, que estão trabalhando. Os ambulatórios LGBTs estão trabalhando aí as famílias dos LGBTs, né? Então uma pessoa já indica a outra. Há 10 anos atrás você não tinha, então você não tinha suporte, você tem que correr para um psicólogo particular que estava totalmente despreparado para trabalhar essa questão, e o que levava as meninas para a rua a se prostituir. Eu acho que o que condiciona as meninas para a rua para se prostituir ainda é a falta de oportunidades dentro da escola, porque a escola ainda é um problema para travesti transexual, entendeu? E a falta de emprego, porque a gente não tem uma política pública que incentive o empregador a enxergar a travesti como ser humano. Uhum. E isso leva a ela, o desespero dela sobreviver, não é? E aí, é claro, que se é uma travesti de baixa renda, de uma mãe que tem 6 filhos, que trabalha como empregada doméstica, que vive o dia todo do lado de fora para cuidar de uma criança, essa criança ela vai começar a se descobrir travesti transexuais e naturalmente ela vai migrar para a rua. Por quê? Porque se a família dela não tem nem o que comer, como é que ela vai fazer um processo de hormonoterapia? Como é que ela vai fazer um processo de sobreviver? E na rua, na prostituição, uma ligando a outra, vai dizer, a própria amiga vai dizer, vai para a rua, vai se prostituir, vai ganhar o seu dinheirinho para botar o seu silicone, para comprar o seu hormônio. Que também nas minhas pesquisas, né, assim, você conhece, conversei com várias meninas e eu percebi que a rua e a prostituição também é um lugar de socialização, né, de reconhecimento de outras pessoas que têm trajetórias ou corpos parecidos com os seus, né, já que você não, assim, cada vez está melhorando, ainda bem, mas já que você não tinha a convivência de professores, professoras, médicos, enfim, profissionais de forma geral, que estavam inseridos na sua vida, educadores trans, o lugar onde você reconhecia e você aprendia também a lidar com a sua vida era na rua, né? Na noite. É cultural, né? É cultural isso. É um lugar de reconhecimento, né? É cultural quando eu falo do mundo da travesti, né? Então, se você travesti, você tem que ir pra prostituição, você tem que botar o silicone, você tem que ir pra Europa pra voltar vencendo na vida, entendeu? Uhum. Era uma cultura, uma maneira de cultura que é. E que agora, com outras oportunidades, isso está mudando também, né? De ter outras referências em outros lugares. É impressionante, Chopeli, como o tempo passa rápido nesse programa. A gente já está se encaminhando para o fim. Eu queria ouvir você falar muito e muito mais. Posso convidá-la um outro dia, mais para frente, para a gente conversar mais sobre outras questões que a gente não pôde. Mas, para encerrar, eu queria que você respondesse uma última pergunta que eu faço a todos e todas, assim, todo mundo que vem aqui pro programa, que é a partir do nome do programa, que é Entre, que significa um pouco dessa relação que a gente está construindo entre a gente que está aqui, entre a gente e o público que está escutando, mas também tem uma dimensão do imperativo, né? Entre, para você entrar. E a pergunta que eu faço é: quem para você, nesse momento, nesse mundo, quem é que precisa entrar? Quem são os sujeitos políticos? Que discursos, que pessoas precisam entrar, agir, transformar? Primeiro, a gente precisa entrar, Chico, numa política intensiva
junto com os empregadores, porque eles é que vão dar oportunidades. E aí eu não falo de cotas, eu falo de incentivos fiscais para que eles adotem as travestis e as transexuais dentro do trabalho e elas conquistem esse espaço. A exemplo do projeto Damas, que foi feito no Rio de Janeiro, que foi muito bom. Ele resgatava a travesti, ele capacitava a travesti, ele inseria as travestis dentro do mercado de trabalho entre as empresas terceirizadas do governo, e hoje tem muitas lá que estão trabalhando. A própria família, deixe as suas filhas travestis entrar, compreenda, apoiem, dê suporte. Por quê? Porque com a família ela vai conseguir ter força para vencer os grandes obstáculos que ainda encontra na vida. E as próprias travestis que deixem a travestilidade e a transexualidade entrar naturalmente na sua vida e tomem conta, se tornem protagonistas da sua história, criem um plano, um projeto de vida para vocês, porque na minha geração era colocado que era impossível. E hoje a gente tem várias referências que, se você procurar na internet, você vai encontrar, que vai servir de inspiração para que elas possam vencer, porque hoje você pode ir além da rua, além além da noite, além da prostituição. Mas é fácil? Não, mas é possível. Chopeli, você é uma pessoa que eu venho acompanhando há muito tempo, assim, a gente já foi parceiro em diversos momentos da nossa vida, assim, é um grande prazer ter você aqui. Queria desejar muita força na sua caminhada, você é uma figura muito importante, assim, e através de você muitos espaços são criados para pessoas trans, então uma honra tê-la aqui com a gente encerra então com esse agradecimento. Agora mais um programa Entre, da Rádio Universitária, na apresentação eu, Chico Ludermi, na produção e técnica Mia Aragão e Iago Narciso. O programa Entre é um projeto de extensão coordenado pela professora Cristina Teixeira. Até a próxima, até mais. CYI